Alô, você do outro lado da telinha, eu sou o Jefferson e vamos para mais um vídeo da série Paul Morphy, o Imbatível. Dessa vez é esse jogo, primeiro jogo de torneio, primeiro congresso de Estados Unidos, praticamente primeiro torneio, né, de xadrez dos Estados Unidos, reunindo aí os 12 ou 16, se eu não me engano, melhores jogadores de xadrez. E é claro, o nosso super-herói Paul Morphy não poderia estar de fora. Louis Paulsen, que era um jogador muito forte da época, era um alemão, né, que vivia nos Estados Unidos também, foi convidado. E uma peculiaridade desse torneio é que não tinha controle de tempo, entendeu? Então, uma das coisas que destacaram o genial Paul Morphy é que ele fazia os lances dele bem rápido, enquanto que os seus adversários demoravam muito, né? E eram arrasados do mesmo jeito. Sem mais delongas, né? Vou procurar ser mais objetivo e enxuto possível. A ideia aqui é lance a lance, né? É, tentar entender as ideias e tentar aprender alguma coisa. E4, Morphy sempre começando com sua abertura favorita. Peão rei. C5 aí, início da defesa siciliana, sem mais. D4, né, vai abrir o jogo. O Morphy sempre se sente muito bem, joga muito bem jogando em posições abertas. C toma D4, tranquilo. Cavalo F3, desenvolve uma peça, põe numa casa natural. E, bom, apesar desse não ir muito longe, né, o Morphy sempre preza muito pela velocidade no desenvolvimento. E6, as negras não vão perder tempo aí tentando defender esse peão de alguma forma. E eu acredito que não seja recomendável, que o mais recomendável realmente seja você desenvolver, tirar as peças, né, rocar, pôr o rei em segurança e bolar um plano aí de ataque e partir para o jogo. Esse E6 aqui abre a diagonal para o bispo de casas negras e é isso, né, sem mais. Agora sim, cavalo toma D4, bispo C5, né, já ameaçando alguma troca, alguma coisa do tipo. E de raio-x o ponto F2, o bom e velho ponto F2, que os românticos adoram atacar, né? Sempre é importante a gente ressaltar esse tipo de coisa. Cavalo B3, mais um lance com a mesma peça. Normalmente isso não é bom, mas a ideia é bem simples, né? Colocar o cavalo em segurança e de quebra o rei, né? Aliás, o bispo. Bispo B6, muito tranquilo. E eu diria até que esse bispo está numa boa diagonal para atacar, né? Apontando o ponto F2, né? Tá bem colocado, vamos por assim dizer. Cavalo C3, né? Mais um lance natural de desenvolvimento. Cavalo E7, e a ideia é que se ele joga, por exemplo, um cavalo F6 aqui, um peão E6 aqui poderia começar a incomodar. Uma coisa que não é muito bom, assim. Acho que eu entendi legal essa ideia. O cavalo não está tão bem aí, mas diria que também não está mal, né? Foi o que deu para fazer. E o rock curto das negras já é bem tranquilo de ser feito, né? Bispo F4, né? Desenvolvendo a peça, tranquilo, sem mais. E aqui o rock, em comparação a outros jogos, até que está bem aqui as negras, né? Bispo D6, Paul Morphy já crava esse cavalo, porque se ele sair vai perder a torre, acaba perdendo a qualidade, né? Não é o fim do mundo, mas
esse peão aí em D6 ele não vai poder sair com tanta facilidade. Então o que acontece? O bispo de casas brancas, das negras, fica um pouco debilitado, né? Não fica, ele vai ter mais trabalho. Principalmente com esse bispo negro onde está, esses peões aí vão demorar um pouco a sair. Então, de forma simples e genial, o Polmorph aqui ele já começa a causar problema, né? No desenvolvimento das negras. F5, com a ideia clara aqui de abrir colunas, abrir a coluna aqui para a torre. E se você olhar de raio-x, bispo e torre já formam uma bateria no ponto F2, o que pode ser muito perigoso para o Polmorph, né? Logo no início também, a ideia, pelo menos pelo que eu estou vendo aqui, é uma ideia bastante interessante. Já bem dinâmica, bem para frente. Eu gostei dessa ideia dele, do Lewis Paulsen, né? E5, obviamente o Morph vive isso tudo, não vai abrir diagonal, coisíssima nenhuma. E o bispo está num posto avançado, né? Tá jogando bem, tá legal. A6 aqui, previne algum salto de cavalo, já que a torre, né? Enfim, acho que é isso. Não faz muita coisa, não. É mais isso mesmo. Bispo E2 aqui, um lance tranquilo, acho que só para preparar o roque mesmo. Talvez seja realmente a melhor casa aí. Talvez não sei, mas foi o que entrou para a história, né? Cavalo de BC6, tem que desenvolver. E realmente, claro que não está ganho o jogo, tem muito jogo, mas você vê que esse bispo de casas negras aí, do time branco, realmente está muito incômodo, né? O bispo negro ali realmente ficou sem saída, as torres com isso ficam desconectadas e as negras já têm uma certa dificuldade aí, causada pela simplicidade e genialidade do Polmorph. Rock, tudo super normal aqui, as peças, um show de coordenação por parte do Polmorph, né? Torre F7, saindo da cravada, né? Acho que basicamente é isso. Rei H1, também, né, saindo da cravada, para poder mover esse peãozinho que ele estava cravado, numa cravada absoluta, ou seja, é um lance ilegal mexer com esse peão, que agora não mais, ele está descravado. Né? F4, as negras, né, seguem com seu plano aí, talvez um ataque da minoria, tentando buscar algum tipo de contrajogo, enfim, querendo vir para frente, né, um xadrez para frente aqui do Lewis Paulsen. Cavalo E4, realmente melhorando, né, a posição da peça. Cavalo quanto mais para o centro, mais casas importantes ele controla, levando ele para a ala do rei, para mais perto da ala do rei adversário. Então, realmente, bem interessante. Né? Cavalo F5. Já abre uma diagonal boa para a dama aqui. E cumpre as mesmas funções, né? Trazendo o cavalo mais para a ala do rei adversário, no caso o Polmorph aqui de brancas, procurando aí algum tipo de futuro ataque ou coisa do tipo. Mas acho que o mais importante a ressaltar por trás desse lance realmente é melhorar um pouquinho a posição do cavalo e abrir essa diagonal para a dama aqui, né? A dama já pode tentar vir para a ala e causar algum impacto ou alguma coisa.
Bispo H5 é um ataque direto à torre, não pode recuar nem para trás nem para a esquerda, praticamente obriga aqui a tapar, né? Com esse movimentozinho de peão. Realmente para tentar desmantelar um pouco a estrutura de peões da ala do rei das negras. E realmente é bem para tomar iniciativa, né? Bem ao estilo Murphy isso aqui. G6 quase que forçado para não perder o material. Bispo G4. Colocando aí, né, numa casa e tal. Já pode brigar aí por alguma coisa, enfim. Tá? Segue o jogo, né? Cavalo G7, talvez o condutor das negras não queira conceder nenhum tipo de troca nem nada. E abre a coluna um pouco mais para a torre. A torre tem um pouco mais de espaço, né, para trabalhar. Dama F3. Trazendo a dama aqui para a linha, né, para a mesma coluna onde a torre adversária está. Mas é bem difícil, né, conseguir alguma coisa do jeito que está. A posição está meio trancada, né? É mais manobra mesmo e tal. H5 aqui. Já atacando. Não sei se é um bom negócio. Talvez recuar o bispo de casas negras. Tirar algum peão daí e colocar o bispo. Eu sei que é uma manobra longa, mas pô, aquele bispo de casas brancas tá fazendo falta, né? Sacrifício eu acho que não seja válido, o cavalo está controlando tudo. E só tem uma que é recuar, né? Bispo H3 aqui. Dama H4, trazendo aqui a peça para o jogo. Tá tudo acontecendo nas alas dos reis, né? Tanto de brancas quanto de negras. A ação toda do jogo, vamos por assim dizer, né? Cavalo F6 cheque. Realmente entrou de uma forma bem cômoda esse cavalo aí. Já pode querer sacrificar alguma qualidade e tal. O torre toma cavalo, o peão toma, dama toma. Não acredito que ele vai fazer isso, mas esse cavalo F6 torna-se um monstro, né? Porque ele está controlando muitas casas. Ele está num posto avançado porque ele não pode ser expulso pelos peões das negras. E, bem, ele está tocando e controlando casas muito importantes, talvez até cruciais, do exército negro. Então, talvez um sacrifício de qualidade seja plenamente justificado. Uma torre vale 5, um cavalo e um peão vale 4 pontos, né? Segundo a contagem que eu conheço, dos livros que eu li. Claro que tem muita gente aí que deve estar até assistindo, sabe muito mais do que eu, mas pelo que eu sei é isso: peão é 1, bispo e cavalo 3, torre 5, dama 9, rei peça infinita, porque sem ele você não ganha o jogo, né? Sem ele o jogo acaba. Então, depois desse breve relato, talvez fosse interessante, né? Até porque essa torre ela não está fazendo nada no jogo, entendeu? Mas enfim, vamos ver como seguiu. Rei H8 traz o rei para o canto do tabuleiro e deixou esse cavalo aí mesmo, né? Pode ser um erro, né? Não sei, eu não estou analisando com a engine, vocês me conhecem o meu trabalho. Primeiro eu faço a análise humana, depois em casa, se vocês quiserem realmente se aprofundar, eu aconselho o uso da engine, depois que você já pensou com a sua própria cabeça. Mas, continuando, o Murphy aí já está muito bem posicionado as peças dele e, enfim, tem uma série de coisas acontecendo, mas está bem trancado esse jogo, né?
Dama E4 e simples e direto, né? Tá ameaçando um peãozinho de G6 ali, seria uma entrada mortal, né? Seria uma entrada realmente muito ruim das negras defenderem, porque realmente já ia começar a ameaçar, inclusive, mate em um de alguma forma aqui. Então, mais uma jogada bem simples do Polmorph e é uma ameaça, inclusive, bem grave, né? Acredita assim por alto para defender ou tomando esse cavalo mesmo, com a torre, ou recuando com a dama. E aí a gente prossegue o jogo, ou talvez tapando com o cavalo aqui, né? Para que esse tipo de ameaças em raio-x que eu estou pensando não aconteça. O lance que entrou para a história foi dama G5, ele recua, né? Para segurar esse peão. E realmente está tendo uma resistência maior em comparação aos outros jogos. Os outros jogos foram mais belos e assim mais rápidos, né? Claro que estamos no lance 19 das negras, mas o Morph continua atacando sempre, ameaçando sempre e posicionando as peças de uma forma muito harmônica, muito bela, ou seja, mantendo seu estilo de jogo e fazendo o adversário responder com suas táticas e genialidade. G3, nesse momento o Pomorf realmente quer abrir linha em coluna, já está na hora de arriscar. O Poulsen, né, não aceita, joga um F3 aqui e teoricamente ele meio que abdica do peãozinho, né? Teoricamente. Cavalo D2, segue o Pomorf melhorando a posição das peças. Ataca o peãozinho, ataque direto, né? Inclusive vem trazendo esse cavalo mais para a ala. Inclusive ele já pode uma ameaça aqui bem latente, que a gente não pode deixar de observar, que o cavalo tomando o peão já é um ataque direto na dama, né? E já aí vai ficar difícil a dama defender aquele peãozinho ali. O Louis Poulsen tem que inventar alguma manobra aí para não deixar que isso aconteça. Bispo D8, com a ideia clara aqui de explodir esse cavalo que está muito bem, né? É um recurso defensivo interessante, mas cavalo acho que em F6 aí, né? Cavalo tomando um peãozinho já está vindo, o ataque chega primeiro, né? Desculpem, cavalo toma F3 e já é um ataque direto na dama. Vai ter que ir para algum lugar. Talvez H6 aqui, né? Para continuar segurando esse peão de alguma forma e, sei lá, continuar vivo na luta. Embora as negras estão bem espremidas aqui. Foi isso mesmo. Dama H6. Sem mais, né? Torre G1. Não é a primeira vez que o Pomorfo se comporta dessa forma. Com certeza ele quer abrir a coluna G aqui e arrebentar com a estrutura a fim de conseguir um ataque, né? As peças dele estão bem melhores coordenadas do que as das negras e a abertura de posições o favoreceria muito aqui. Praticamente a dama só está defendendo esse peão, as duas torres desconectadas, os cavalos, não sei, não está muito claro o que eles querem da vida. Se tem alguém que está fazendo alguma coisa aqui, na minha humilde opinião, acho que é o bispo de Casas Negras, né, do Exército Negro, que realmente pode ser trocar esse cavalo aí que está muito poderoso, né? E talvez até ganhar um peãozinho com isso. Bispo toma F6, bem coerente, né? Bem sensato. Toma F6, já tocando no cavalo.
E aqui cavalo é 8. Que se ele toma de torre, né? Com certeza ele ia levar um. Não digo uma cravada, mas ele ia. Sei lá, não parecia um bom lance assim à primeira vista. Esse lance aqui parece ser um lance mais enérgico, porque cavalo e torre já tá com um peãozinho, não dá para defender. E esse cavalo já está atacando o bispo, então já fica mais, como é que eu posso dizer? É, mas assim, apesar de ter voltado com o cavalo, parece ser um bom lance, assim. Bispo F4, não deixa o bispo cair, né? Sai do ataque do cavalo, já com grande iniciativa aqui, atacando a dama, né? Não adianta botar o peãozinho na frente, que o cavalo está apoiando, vai entrar do mesmo jeito. Tem que fugir com a dama, né? Ou não, não sei. Vamos lá. Cavalo toma F6. A ideia por trás do lance, pelo que eu vejo, é a seguinte: você toma a minha dama com seu bispo, que eu tomo a sua dama com meu cavalo. E segue o jogo normal, feliz para sempre, tá tranquilo, no problem, né? Isso foi o que o Poulsen deve ter pensado, né? Mas Paul Morphy, meu amigo, é Paul Morphy. E eu acredito que essa seja uma das respostas mais bonitas, né? Taticamente falando, da história do xadrez, assim. Dama toma C6 e, na minha humilde opinião, 2 pontos de exclamação. Eu duvido que o Luiz Poulsen não tenha pulado da cadeira quando viu esse lance aqui. E apesar de ser um lance muito louco assim, cara, como é que ele dá um tiro desse, né? Uma bomba. Se você calcular direitinho, tá. Não é que tá ganho, mas esse lance é vencedor. Dama toma F4, procurando realmente alguma coisa do tipo, se igualar. Mas aí vem a bomba. Dama toma C8, cheque. Torre toma C8 e G toma F4. E vocês veem aí, o time branco agora tem um bispo de vantagem, né? São 6 peões para as negras, 6 peões para as brancas, que estão um pouco descoordenados, mas um bispo de vantagem para um cara tipo o Paul Morphy é praticamente impossível, né? Para o Paul se conseguir alguma coisa. Uma tática muito bela, com uma combinação lindíssima. Enfim, o jogo não termina aqui, mas deixa eu até respirar um pouquinho, que realmente foi muito bom. Torre toma C2, coloca uma torre na segunda fila, normalmente isso é bem forte. Torre de AC1, propondo troca. Torre toma F2 e segue ganhando peões, as negras. Torre C8 cheque, descuidaram um pouquinho da defesa do próprio rei, mas mesmo assim ela tem muito jogo ainda para rolar. Cavalo G8, não sei se é a melhor alternativa, mas enfim, foi o que entrou para a história. Cavalo E5, centralizando o cavalo e já com ganho de tempo na torre. Também é um duplo no peãozinho, diga-se de passagem, né? Torre G7 fica um pouco passivizada. Cavalo toma G6 cheque. Realmente Paul Morphy não perdoa ninguém. Tem que mover. Rei H7. E agora quem está caindo é o cavalo. Cavalo F8 cheque.
Realmente outra bomba, muita precisão por parte do Paul Morphy. Rei H6, tentando segurar alguma coisa. Cavalo toma D7. Morphy ousadamente aí, meio que larga o cavalo ali, né? Teoricamente não tem nada fazendo. Simplesmente a torre pode tomar se quiser. Mas não precisa ser um tático muito brilhante para ver que se torre toma cavalo, torre toma cavalo. Torre negra tomando cavalo branco, torre branca tomando cavalo preto. As negras escolhem um lance. Torre toma D7 mesmo. As brancas, torre de C toma G8. E a gente vê aqui que o rei das negras está muito sem casa para andar, né? Com certeza, com esse bispo de vantagem, conseguido com aquela tática brilhante, o Morphy não vai demorar muito para arrematar essa partida. Torre toma F4, bem materialista, né? Não sei se é o melhor lance, mas poderia ter tentado, sei lá, alguma coisa diferente. Foi o que entrou para a história. Realmente agora ele tem um peãozinho a mais, que não vai durar muito tempo essa vantagem material. O Morphy já vai entrar de bispo aqui, mas foi o que se seguiu, né? Acho que a conexão de torres das brancas acho que está bem mais perigosa, né? Aliás, as negras nem com torre conectada estão, né? Bispo toma E6, igualando tudo, pelo menos na parte que tange os peões. Torre E7, devolvendo aí o favor ao bispo. E se eu não me engano, acho que já tem combinação de mate aqui, né? Esse torre E7 aí foi meio louco, assim. Ah, isso mesmo. Se eu não me engano, é mate em 4 aqui. Só que eu não vou reproduzir para vocês. Acho que o principal mesmo que eu queria passar, eu já passei, principalmente no que tange a combinação que ele fez, que eu achei maravilhosa. E assim, fica como dever de casa para vocês. Como arrematar essa partida, se eu não me engano, mate em 4. Você que vai fazer esse dever de casa, por favor me corrija se eu estiver errado, mas se eu não me engano é mate em 4 mesmo, tá? Então valeu, gente, é isso. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Um abraço, beijo no coração de vocês e até a próxima. Fui.